Olha, quem já mergulhou no universo de Lord of the Mysteries com certeza ficou de queixo caído com o sistema de magia, né? É todo um esquema de poções, sequências e aquele perigo constante de enlouquecer. Mas já parou pra pensar que essa fantasia toda pode não ser tão fantasia assim? E se na verdade por trás de tudo isso existissem tradições esotéricas de verdade, com séculos de história? Pois é exatamente essa conexão que a gente vai desvendar agora. Então, a pergunta que fica é: de onde o autor tirou essas ideias todas? Sério, de onde vem isso? E a resposta, olha, pode surpreender muita gente. O sistema de magia do livro é, na verdade, uma reinterpretação genial de práticas reais. Sim, reais! Coisas como hermetismo, cábala, magia cerimonial, ou seja, não é só fantasia, sabe? É como se ele tivesse pegado conceitos super antigos e traduzido para essa história incrível. Ok. Para começar, vamos dar uma olhada na jornada do mago, no caminho das pedras, digamos assim. Como é que uma pessoa comum consegue poder? Tanto no livro quanto na vida real, essa jornada tem uma estrutura, tem passos a seguir e, o mais importante, é bem perigosa. Em Lord of the Mysteries, a gente vê que o avanço acontece quando se toma poções, né? E aí se abre uma nova sequência de poder, como o vidente ou o palhaço. Só que não é só beber a poção e pronto. O personagem precisa digerir esse poder, ou seja, viver de acordo com os princípios daquela sequência. Agora, olha que interessante a inspiração para isso. Em tradições reais, como o hermetismo, a jornada é bem parecida. É um caminho gradual, como se fosse subir os degraus da árvore da vida da cabala, sabe? Cada esfera que se alcança é um novo nível de consciência. A lógica é a mesmíssima, um caminho estruturado, um passo de cada vez. Só que, claro, toda jornada desse tipo tem seus perigos. No livro, o risco é bem físico, bem visceral. Se a poção não for digerida direito, a pessoa enlouquece ou, pior, vira um monstro. É imediato. Já nas tradições mágicas do nosso mundo, o perigo é mais sutil, mas nem por isso menos assustador. O praticante lida com riscos psicológicos pesados. Coisas como megalomania, sabe, achar que é um deus, ou ficar obcecado por um poder que não dá conta de controlar, ou até mesmo ter a própria identidade despedaçada. E aqui que tá a grande sacada do autor. Ele foi simplesmente genial. Ele pegou um perigo que é super abstrato, o colapso da mente, o risco psicológico, e transformou em algo que a gente pode ver. A corrupção do corpo, a transformação em monstro. É uma maneira brilhante de materializar um perigo que na vida real acontece só do lado de dentro, na cabeça da pessoa. Beleza, então já entendemos o caminho e os perigos. Mas e na prática? Como essa magia funciona no dia a dia? Quais são as ferramentas, os rituais que dão forma a esse poder todo? É isso que a gente vai ver agora. Bom, no universo de Lord of the Mysteries, a gente vê que a magia é cheia de rituais. Personagens como o Clayton sempre usando símbolos esotéricos para se proteger, fazendo rituais de invocação com oferendas e usam muito, mas muito mesmo, métodos de adivinhação, tipo o tarô para se guiar. E claro, tem também o contato com outros planos, como o famoso mundo dos sonhos, que é essencial. E aqui, gente, a gente tem uma das comparações mais diretas e, nossa, mais fascinantes de todas. Aquele altar acima da névoa cinzenta do Klein, aquele lugar mental, seguro, onde ele faz os rituais dele, isso é totalmente análogo ao que praticantes reais chamam de templo interior ou câmara astral. É exatamente isso, um espaço simbólico que se constrói dentro da mente para poder trabalhar com as energias de um jeito controlado e seguro. Isso só mostra que o autor não tirou um cenário legal da cartola. Sabe, ele pegou um conceito que é a base da magia cerimonial, essa ideia de criar um espaço mental seguro para trabalhar, e deu uma forma visual poderosa dentro da história. A lógica por trás da fantasia é completamente real. Olha, uma coisa é certa. Magia nunca existe solta no ar, num vácuo. Ela sempre faz parte de uma estrutura de poder, de conhecimento. E é por isso que agora a gente vai analisar como as hierarquias e as sociedades secretas de Lord of the Mysteries são o espelho das organizações esotéricas do nosso mundo. A estrutura do mundo de Lot M é bem definida, né? Lá no topo de cada caminho de sequência tem uma entidade quase divina, um anjo, um deus, que é a personificação daquele poder todo. E todo o conhecimento sobre esses caminhos é guardado às 7 chaves por sociedades secretas e ordens mágicas, como a Igreja da Deusa da Noite Eterna. Elas acreditam que esse conhecimento é perigoso demais para quem não está preparado. Isso soa familiar para alguém? Pois deveria. Ordens iniciáticas históricas, de verdade, como a Golden Dawn, a OTO, os Rosacruzes, todas elas funcionavam de um jeito muito parecido. O conhecimento era guardado em graus, sabe? E era revelado aos pouquinhos, conforme os membros iam avançando na hierarquia.
Essa ideia de um conhecimento secreto que pode ser perigoso é a base tanto da ficção quanto da história do ocultismo real. Então, a conclusão aqui é bem clara. A estrutura de poder de segredo em Lord of the Mysteries não é só invenção. É um reflexo direto de como o conhecimento esotérico foi guardado e passado para frente por séculos no nosso mundo, em segredo, por meio de iniciações e com uma hierarquia bem rígida. Certo, a gente já viu a estrutura do caminho, as ferramentas, a organização, mas como isso tudo vira um poder de verdade na história? Vamos pegar um exemplo bem concreto para entender. Como uma habilidade que parece pura fantasia, tipo ser a prova de balas, pode ter raiz num conceito mágico real? Para desvendar isso, vamos analisar o arquétipo de Horus. Para começar, a gente precisa entender um conceito real chamado Assunção de Forma Deus. O nome é complicado, mas a ideia é a seguinte: o praticante se identifica de um jeito tão profundo com uma divindade que ele tenta fundir o seu próprio campo de energia, pensar em um corpo astral, com o arquétipo daquele deus. E o objetivo disso tudo? Simples, manifestar as qualidades e os poderes daquela divindade. Então, vamos ver como essa transformação acontece passo a passo. Tudo começa lá no mito egípcio. Horus era o deus da guerra e simbolicamente era considerado invulnerável. Ok, agora vamos para a prática mágica. Um praticante que assume a forma deus dele tenta criar um escudo de energia e fortalecer o próprio corpo com o poder da mente, um efeito psicossomático. E aí finalmente a gente chega na tradução ficcional de Lord of the Mysteries, onde essa ideia é levada ao máximo. A invulnerabilidade que era simbólica vira uma resistência física literal, quase à prova de balas. No fim das contas, o resultado é esse. Aquela qualidade mítica de invulnerabilidade é traduzida para a ficção como um superpoder que a gente pode ver. É uma mistura de energia com condicionamento mental, só que levado ao extremo para a história ficar mais legal. Não é que o cara tem uma blindagem de aço, entende? É a manifestação de um poder de um arquétipo. E com isso, a gente chega no coração da coisa toda. Depois de comparar os caminhos, as ferramentas, os poderes, qual é a grande jogada de mestre? Qual é a principal tradução que Lord of the Mysteries faz do mundo real para a ficção? A grande diferença, e talvez a maior genialidade do livro, está exatamente aqui. A obra pega os riscos que, na vida real, são principalmente psicológicos, espirituais, e transforma eles em perigos físicos imediatos que causam mutações. O colapso da mente vira a corrupção do corpo. E é isso que deixa a jornada do protagonista tão tensa, tão palpável. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Lord of the Mysteries mostra um mundo onde a crença molda a realidade física. Aqui, no nosso mundo, a gente já sabe que a crença pode, sim, moldar a mente e o corpo. Então, a verdadeira questão que fica é onde exatamente termina o poder da mente e começa a magia. Talvez a ficção esteja só explorando uma fronteira que, no fundo, já existe dentro de cada um de nós.